Bem, mi nombre es Álvaro Siza y yo cuando empecé el curso de arquitectura aquí en Porto, en la Facultad de Porto, em 49, 1949. Pero eu, em verdade, queria seguir o curso de escultura, pero a família não lhe gostava muito, porque nesses anos 40 a ideia que havia de artista, escultor, era vida de boêmia, com dificuldades de dinheiro, etc, etc. Então, meu padre me pediu praticamente para não seguir a arquitetura, me aconselhou para não seguir a arquitetura. E eu, então, fui para a escola para o curso de arquitetura que era menos suspeito. Pero com a ideia de cambiar, porque na escola havia arquitetura, pintura e escultura, com a ideia de cambiar. Pero logo encontrei na escola um período muito estimulante de reformulação do curso, com a entrada de um novo diretor, muito bueno, muito inteligente e muito bom arquitecto, chamado Carlos Ramos. E como o corpo de ensinantes estava já a uma idade avançada, se retiraram, praticamente todos, em 2 ou 3 anos, se retiraram. E este diretor contratou uma equipe nova, de gente jovem, gente muito boa, escolheu muito bem, e que iniciaram uma reformulação do curso, que era um curso tipo Beaux-Arts, com buenos ensinantes, pero desadequada. Há que ver que este se passa pouco tempo depois do final da guerra. E Portugal, que tinha um regime muito cerrado, o regime daquele capo era Salazar, um regime que esteve aqui 50 anos e muito encerrado, muito conservador. Pero com o final da guerra, os apoios que havia para este regime, que eram os regimes fascistas, Alemanha, Itália, principalmente, caindo esses regimes, aqui o governo foi obrigado na relativa abertura. E com esta nova equipe, o curso se tornou muito interessante, renovador e muito mais aberta. Incluso um dos novos professores, que ha sido muito importante, era membro do CIAM. E, portanto, tinha este contacto direto com a nova geração do pós-guerra e começou a haver contactos. Também, depois da guerra, houve um boom de publicações, livros, revistas, que começaram a chegar a Portugal. Então, houve uma fortíssima renovação. Incluso começou a haver pouco condições para a viagem,
que es la mejor forma de aprendizaje, creo, como usted hace. Y empezó a haber contactos directos con este período de euforia y de creatividad que siguió la guerra, el final de la guerra. Y entonces empecé a olvidar la escultura y a interesar-me verdadeiramente por la arquitetura. Estes jovens que entraram para a escola, havia arquitectos muito buenos, e historiadores, e assim. Então foi desenvolvimento nesta escola era mais importante, porque Porto estava distante, já um pouco distante de Lisboa. A escola em Lisboa, havia 2 escolas, uma em Lisboa, outra em Porto. Pero Lisboa estava muito cerca do poder, era muito controlada, porque para o regime promoveu uma ideia de arquitetura nacional. E então era muito conservador, muito contra o modernismo. E esta geração que vem a Porto, ciudad mais distante e, portanto, menos controlada, a escola se tornou a escola mais importante, mais criativa em Portugal. Não? E havia arquitetos muito bons. O mais influente ha sido um chamado Fernando Távora, que eu creio que Cooper conhece também, com quem eu, como estudante, ele me invitou para trabalhar em seu estúdio. E aí empecei. Pero nesse tempo era muito distinto de hoje. Hoje, para começar, um jovem arquiteto se tornou muito difícil. E então, aunque todo o clima, o ambiente era de pouco trabalho, pero não havia um controle incluso respecto ao exercício da arquitetura. Então, isso, minha primeira obra construída era a um estudante, não havia terminado o curso. Uma coisa hoje impensável. Era muito mais aberto nesse sentido, pero muito mais cerrado no sentido de la aceptação da modernidade. Mas esta geração lutava exatamente por la modernidade. E Távora muito diretamente, porque muito jovem, ha sido membro do CIAM. E um outro arquiteto de Porto, chamado Viana de Lima, também era membro do CIAM. Havia aí 2. E aí estavam muito cerca respeito a contactos mais interessados, mais interesse, chamado Team Ten, com os italianos, Giancarlo De Carli, por exemplo, com os holandeses, Van Eyck, era muito amigo da Távora. E então houve verdadeiramente um caminho hacia a contemporaneidade, que em Portugal havia existido antes deste regime. Este regime, quando chega ao poder, seca o país durante 50 anos. E então há uma abertura forçada e em Porto se desenvolve um grupo muito interessante de buenos arquitectos
uma abertura a outras disciplinas dentro da escola, como geografia, sociologia, etc. Portanto, há aí uma modernização na enseñança da arquitetura. Eu fui invitado por esse diretor, Carlos Ramos, como professor, e empecei dando classes de projeto e mais tarde, a pedido meu, de construção, na disciplina de construção, que estava muito mal cuidada, não? E que eu senti que hacía falta de um empenho grande na disciplina de construção. Pero depois de 74, depois da Revolução em Portugal, foi em 74. E então caiu este regime conservador e o curso então se transformou muito forte, no sentido de abertura a novas disciplinas, esta ideia de interdisciplinaridade. E uma abertura e, portanto, viagens e contacto direto com o que passava em Europa, viagens de estudo e contacto com outros arquitetos. Primeiro, terminada a guerra, foi sobretudo com os italianos, o neorrealismo e gente como Scarpa, Albini, Gardella, estavam muito juntos e se encontravam, alguns deles, também em Nerciano, onde estava Távora. Portanto, há uma abertura a contactos diretos. E logo, uma abertura do regime também, depois de 74. Sim, bueno, isso é função desta abertura à modernidade e do contrato que hizo o diretor de pessoas que se revelaram muito importantes para a enseñanza e a produção arquitetónica. Távora, pero muito importante, pero não só Távora. Távora ha sido professor de 3 gerações de novos arquitetos. E então tem uma influência muito grande. E é um dos criadores de um estudo, um inquérito à arquitetura vernacular e, portanto, esta ideia de ir ao encontro da história. A arquitetura vernacular, começando por aí, há um grupo de professores e estudantes de arquitetura de Porto e outro de Lisboa. Em Lisboa empieza também uma abertura, pero solo depois de 74 em Lisboa, praticamente. E organizam um inquérito à arquitetura vernacular, percorrendo todo o país. É pequeno, pero é muito variado, porque na história, o sul, como é o sul de Espanha, há uma influência muito grande da arquitetura árabe, do norte da África, porque eles dominaram a Península Ibérica durante siglos. Portanto, há uma grande influência, sobretudo no sul, Alentejo,
Algarve. Algarve. Hay muchos nombres de origen árabe. Normalmente empiezan por Algarve. Y en el norte hay más en la historia una influencia del norte de Europa. Celta, visigodos. Y antes de todo esto, la fuerte influencia romana de Roma. Porque los romanos ocuparon la Iberia, ¿no? Criaron ciudades, trouxeram toda su cultura, etc. Pero antes en Portugal houve influência de fenícios, normandos, visigodos, gregos, e depois romanos e depois árabes. Então há um caldo de cultura muito rico e muito variado. A primeira obra eu tinha 21 anos, que é em Matosinhos. Estuve en Matosinhos, taller. Eu nasci em Matosinhos. Vi las piscinas y la casa. Sim, mais tarde, não? Isso já na piscina, já em 60, 62. E antes disso um restaurante junto ao mar, 58. As casas, essas em Matosinhos, são de 54, na primeira obra. Eu nasci em 33, então tinha 21 anos. Eu nasci em Matosinhos, que é junto a Porto, e que daquela importância era uma pequena vila de pescadores. Pero em los anos 40 empezó um desenvolvimento grande. Era o primeiro porto de pesca de sardinha. E com a guerra se criaram muitas fábricas de conservas que vendiam aos alemães e aos aliados. Então, esta hoje ciudad, entonces era vila, teve um desenvolvimento muito forte, incluso porque o puerto, que antes, hasta los años 30, era en la ciudad, en el río, se desplazou para Matosinhos, um puerto artificial com construção de molhos, e se criou aí um porto muito importante para a região e para o país, que é um puerto muito importante. De los años 40 hacia hoy, bueno, houve um período muito criativo, súbito depois da Revolução em Portugal, onde se criou um programa que se chamava SAL. Não sei se escutou já, sabe o que é? Serviço Ambulatório Local, de Arquitetura Local. E então, a filosofia detrás disso, a estratégia, era de trabalhar com a participação das populações, em diálogo, participação, que era um tema, nesses anos 70, central em Europa e, portanto, teve uma receptividade logo que se passou em Portugal, que era um país para a Europa distante, quase ignorado, e aí houve uma grande atenção ao que se passava em Portugal, porque estes programas tiveram muita divulgação, porque veio aqui muita gente, e entre eles muitos arquitetos. Uma grande parte dos arquitetos que eu conheci foi porque vieram a ver o que passava em Portugal. E então se interessaram também por a arquitetura que se fazia.
Hay una publicación en esa época sobre estes programas em Arquitetura d'aujourd'hui, em Itália e um pouco por todo o mundo. Sai subitamente um interesse e um conhecimento da arquitetura em Portugal. E para o país há aí também esta ligação muito forte, secular, com o Brasil e logo com a América do Sul em geral. Porque também nos anos 50 há uma grande atenção à Sudamérica, sobretudo por parte da Arquitetura d'aujourd'hui, que publica muito sobre não só o Brasil, evidentemente, Niemeyer, Raidi, etc., mas sobre toda a Sudamérica. Há um interesse grande que foi muito influente em La Escola de Porto, porque aqui há esta proximidade histórica com o Brasil, e quando a Arquitetura d'aujourd'hui e outros publicam intensamente a arquitetura do Brasil, e isso chega a Portugal, e há uma grande influência em la enseñança e em la produção arquitetônica. Incluso há alguns portugueses que vão para o Brasil e aí quedam a trabalhar. Portanto, há uma conotação muito grande e, por supuesto, se estende a toda a Sudamérica. Claro, depois a transformação que sigue a guerra e o final da pesadilla do fascismo, do nazismo, quando sucede isso, e a abertura que seguiu, a Portugal e começa a chegar o que já existia, pero de uma forma não pressionante respeito, e por supuesto com aspectos buenos. Las condiciones de la construcción, sea tecnológicas como respecto a atención al conforto, a la protección de climática, etc., y los regulamientos que se siguen. Entonces, hay una mayor exigencia de calidad, pero ao mesmo tempo, gradualmente se vai perdendo a liberdade que existia. Como todo, há aspectos buenos e aspectos malos. A evolução hoje é muito preocupante e isso já começa a ser, para a arquitetura, para os arquitetos, começa a ser asfixiante, porque a comunidade europeia a que pertence Portugal promoveu umas medidas desastrosas para a arquitetura e para o trabalho dos arquitetos. Para dar um exemplo, antes havia umas normas de exercício. Os honorários de um arquiteto estavam de acordo com as normas obrigatórias, mínimas. Um arquiteto não podia trabalhar abaixo destas normas, ou seria chamado à ordem de los arquitetos, onde existia uma comissão de ética. Hoje não. Lo que determinou a comunidade europeia é que lo que interessa é a livre concorrência. Isso tem resultados desastrosos, incluso em
aumento de corrupção, porque há gente que trabalha por nada, pero depois recebe dos construtores, não dos clientes, dos construtores, né? Isso é um desastre. E em obra pública, obrigatório contrato, concurso, toda a obra pública. Para ser um encargo direto, está fixado um limite de pagamento que impossibilita. Veja, 20.000 euros, impossível, não? E, portanto, há que fazer concurso. Pero en el concurso, en las normas de concursos, hay una cláusula que diz uno de los criterios de clasificación es el costo del proyecto. Vuelvo al mismo. Entonces, hoy hay una crisis muy grande respecto a esta queda, desaparecimiento de las normas y de la ética en el ejercicio de la profesión. Então é um período muito, muito triste. Isto respeita a toda a Europa, porque as normas da Comunidade Europeia, aprovadas na Comunidade Europeia e impostas a todos os países da Comunidade Europeia. Isso é um desastre. É o único sítio onde se pode trabalhar em pleno em Europa é Suíça. Porque a Suíça não pertence à Comunidade Europeia. De resto é igual em Espanha, em França, em Itália, é igual. E também, junto com isto, uma pérdida das condições de controle que haviam da obra actualmente. Actualmente, o normal é o cliente, seja Estado, seja privado, contrata um fiscal de obra. E então, o controle que tinha diretamente o arquiteto sobre a execução das obras está em crise, porque é contratado por o cliente que eventualmente não está interessado em la qualidade, nem tampouco o cliente. Isso é tremendo atualmente. Problema grande que a ordem dos arquitetos praticamente não atua. E é assim em toda a Europa. Eu tive uns anos de felicidade, porque fui invitado e trabalhei muito em China e em Coreia. E aí pude ter clientes privados que verdadeiramente se interessavam por la qualidade e que promoviam a qualidade com ele, permitindo ao arquiteto o controle de obra, pagando os honorários justos e encarregando de fazer programas interessantes, variados. E isso em Oriente, isso nestes últimos anos, 4 museus, para dar um exemplo. Logo veio sobre esta situação já difícil a pandemia, o vírus. E então também em Oriente parou tudo por causa da pandemia. Pero agora nos encargaram de novo de fazer mais um museu em China. Vamos a ver se isto. Pero em Europa é para olvidar. É para olvidar. A arquitetura de qualidade se pode fazer se o cliente quer
se o promotor quer qualidade. Se não quer, cais neste tipo de lo que vale é quanto custa. E logo noutra coisa que eu associo também a esta, em abstrato, tan buena ideia que é a globalização, o contacto de culturas, etc., tiene uma componente perversa, porque também dá estas generales normas e muita burocracia. Burocracia em Portugal é terrível. As obras demoram 20 anos. Eu tenho, será o recorde do mundo, uma obra em Itália respeito a um projeto em Veneza, um concurso que ganhei há 46 anos. Aún não está acabado. Constantemente interrompe. Porque vês também respeito à construção, há a mesma norma de encargar ao mais barato. Não é absoluta. Não, aí não há uma obrigação de encargar em obra pública ao mais barato. Pero os políticos nas distintas cidades não há tanto dinheiro e ou são excepcionais ou encargam o mais barato. Em Itália, em Veneza, e nesse trabalho em Veneza, sucede que há um construtor que apresenta muito barato, és contratado, recebe da primeira percentagem de pago e logo, com dificuldades econômicas ou com inteligente aproveitar, abandona a obra. E logo há que fazer outro concurso. Um concurso demora, no mínimo, 6 meses, porque tem de ser um concurso para toda a Europa. Então, a carga burocrática é tremenda, tremenda. Isso afeta a arquitetura. E, gradualmente, a figura do arquiteto é quase considerada não ser necessária. É um quadro negro, pero é assim o que passa. Se hablas com um arquiteto em Espanha ou em Itália, te dirão ele mesmo que eu estou dizendo. Não sei se hablaram deste tema. A arquitetura não é considerada de nenhuma forma uma arte. Esse aspecto da qualidade, da estética, não importa, importa dinheiro. Ora, a qualidade da arquitetura não depende inteiramente do dinheiro. Depende do estudo, da concentração, da paixão por la arquitetura, ao final. E outra maioria de meu trabalho, salvo este período agora em Oriente, que a pandemia pôs em crises, hacía habitação social. E aí, atingir alguma qualidade depende, sobretudo, do estudo, porque há que contener os gastos, há limites. Então, há que estudar muito para obter resultado de qualidade com tanta restrição respeito ao custo. Pero se consiga, pero em particular, a habitação social
isso desde hace mucho es mal paga. És muito mais exigente e trabalhosa e mal paga, porque se considera que não interessa a habitação social. Quer dizer, se falou muito nos anos 70, agora não se habla disto. Isso é de estender a toda a Europa. Sim. Isso são instrumentos. Hay nuevos instrumentos, pero el tema de la calidad no cambia, es el mismo. Hay gente que tiene la idea que con el computador pensa y que torna todo más rápido, mucho más rápido. Pero no es verdad. Y después traz también una carga de encargos. Es caro. Todos los años hay que pagar nuevos programas del computador, custan barbaridad, que es el negocio más despreciable que yo conozco. Todos los años muda cualquier cosa en el programa, es obligatorio comprar el nuevo programa. Quien no lo hace não tem mais acesso. É uma coisa, um totalitarismo brutal. E a ideia é que com o computador é tudo rápido. E pode ser. Há gente que usa o pré-fabricado, o projeto pré-fabricado. Agora há um novo programa que se chama BIM, onde tu estás trabalhando e já te indica a máquina que materiais, que detalhes das indústrias, da pré-fabricação, se aplica, bem todo, um pacote, menos a qualidade. O computador tem muito, é muito útil, muita vantagem. E aqui agora todos têm computador, todos trabalham com o computador, claro, pero tem grandes inconvenientes. Também por mal utilização de um equipamento fantástico. E em maioria das escolas de arquitetura em Europa já não há dibujo. Ora, tu, quando queres trabalhar, concretizar um trabalho com ele en el computador, como además é obrigatório, tens que apresentar os projetos de sua forma informática. Estás escolhido assim. Pero para utilizar o computador, tens que estudar, que pesquisar que coisa meter lá. É essencial. Então, em verdade, o trabalho do arquiteto é o mesmo. Tem outros instrumentos de trabalho com grande qualidade, pero também quando mal utilizados, ou utilizados no espírito da facilitação, não permitem a qualidade. É monotonia e a globalização, que significa algo tão importante, incluso na história, como é o contacto entre culturas distintas, tem uma outra face que é a globalização formal e espacial, que quer ser todo igual aqui e ali. Então, há uma via que pode ser muito criativa por esse contacto, mas também pode ser muito
esterilizante e monótono, produzindo uma monotonia. Esta situação é às novas gerações que cabe reagir a isto, contestar isto ou se acomodar. Aún na Escola de Porto, um tema importante é o dibujo, a disciplina de dibujo. Não com essa ideia mítica, sagrada de arte, pero porque o dibujo é também um instrumento de trabalho importantíssimo para a arquitetura. Como dizia, é o período, em certa medida, pós ou paralelo ao computador, à informática. O dibujo tem outra capacidade, ou melhor, uma distinta capacidade como instrumento de trabalho. Dibujo não me interessa discutir se é arte ou não é arte. É um instrumento de trabalho insubstituível. E é isso que não se... A maioria das escolas de arquitetura na Europa já não há disciplina de dibujo. Lá a gente não dibuja. Aqui continua havendo. Não? É uma influência dessa grande mudança que houve nos anos 40 e que se prolongou, e hoje tem gente que vai na mesma linha de evolução, evoluindo, pero não afastando o que é evidentemente útil, necessário ao exercício da profissão, essa ensinança. Mi paixão por el dibujo, incluso por la escultura, não morreu. Pero é uma atividade secundária para mim, um pouco marginal mesmo. Pero eu incluso continuo a ser algum de escultura, no campo da escultura, porque aí me encargaram disso em Oriente, em China, me encargaram de ser painéis de azulejo, escultura, mobiliário, etc. Pero na Europa isso está também em crises. Eu tenho aí uma obra que é importante culturalmente, que é um monastério românico. E quando chegou ao tema de mobiliário e acabados interiores, me disseram que não queriam. E aí também esta tendência a considerar que uma coisa é a arquitetura, e sobretudo é exterior, e outra coisa é o interiorismo, a que chamam mais decoração. Isto é retirar da arquitetura sua capacidade de trabalho. Porque quando eu abro aqui uma tenda, uma ventana, é porque me interessa volver a ser qualquer coisa, paisagem ou o que seja. Pero é porque quando estou aqui sentado necessito da luz ou de um pouco de penumbra para repousar e tal. Portanto, interior e exterior é o mesmo. Pero é outra contrariedade hoje, é que se entende que não arquitetura é arquitetura, escultura é escultura, pintura é pintura, medicina é medicina, é todo. Acompanha a globalização, a fragmentação. Isso é uma contradição tremenda, não é? Mas assim, arquitetura, pintura, escultura, música,
poesia, cinema, esta é a mesma família. Não pode haver fronteiras artificiais criadas, porque o processo de humanização, de pensar, que não aceita fronteiras. Pero é muito corrente hoje. Eu faço escultura. Já hice exposição em alguns países de escultura, pero sobretudo em China e em Coreia. Aqui, eu não faço, particularmente em Portugal, não faço exposições de arte, como se disse, porque é considerado que um arquiteto não pode hacerlo. Está abusando se é pintura ou escultura ou assim, porque o seu trabalho é arquitetura, basta. É isto, a mentalidade hoje mais espalhada, mais desenvolvida, é desta mentalidade. Eu, quando isso aqui em Portugal, talvez 2 exposições de escultura e dibujo. Não li nenhuma crítica em las revistas especializadas ou não, nenhuma crítica, porque não este é um arquiteto, não vale. Nesse aspecto é um tempo triste, porque aqui há aos 70 anos e há a ideia de ser aos 65 anos a retirar. Pero eu, já depois dos 70 anos, ainda tive intervenções em escolas, pero marginales, invitação, ir a uma escola em Itália pero ensinança regular já não. Não pode, a universidade não pode contactar-me e contratar-me como professor. Não. É também outra marginalização maior, já não serve, porque já não és moderno. Vê a capacidade de evolução que tive Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, para falar do top. Então é uma ideia muito limitada, é dizer, este tem mais de 70 anos, prateleira. A verdade é que nós outros continuamos a trabalhar, eu continuo a trabalhar. Pero com essa dificuldade, depois se hace uma espécie de compensação, que é prémios, homenagens e assim, pero isso não interessa nada. Não. Há aí também uma componente de hipocrisia, não é? Eu aqui tenho muita dificuldade em aprovar um projeto. Pero não quer dizer que não façam um homenagem, um prêmio assim, pero para mim é importante a possibilidade de desenvolver o trabalho com uma intenção, com uma concentração. Prêmio. Prêmio é uma coisa que se tem ou não, é muito circunstancial. Depende de quem é o jurado, e no momento em que há distintas tendências. Não? Portanto, ter o prémio ou não ter é muito dependente de hechos que não têm a ver com a qualidade do trabalho. Depende muito das tendências de quem julga, quem decide isso. Não? Claro que satisfaz ter um prémio, uma pessoa gosta,
e pode abrir possibilidades de trabalho em outros sítios, etc. É verdade. Pero não é essencial. O essencial é que não se olvide que, por algumas razões, há arquitetos desde siglos, não? E por alguma razão isso sucede e não se pode prescindir disso. Não? Assim, não mantém sua relação com os outros que verdadeiramente estão empenhados em la arquitetura. Tenho muitos amigos, alguns de meu tempo, alguns colegas de la escola, etc. Pero também em um contacto com gente jovem. Muitas vezes fazem aqui estágio, necessitam fazer estágio para o curso e ou vêm aqui visitar e falar um pouco e, portanto, uno mantém uma relação que não é de geração, é aberta. Isso continua existindo, pero é uma coisa como um paralelo. É como nos prémios. O prémio é como um paralelo àquilo que é importante no exercício da profissão. Eu devo dizer que me gusta tudo. Tudo é interessante e importante. Há que descobri-lo. Uma coisa que parece que não tem interesse nenhum, se eu não a estuda, se concentra e tal, vê que tem muitas pistas distintas de outras obras. Então, eu nunca tive muito a preocupação de procurar trabalho. Assim, tive a preocupação, sim, de ter trabalho distinto, variado. Porque tu vês, em la ciudad há grande escala, pequena escala. La casa, que é uma célula repetida na ciudad, o edifício público. Isso coexiste na ciudad. E se queres criar ciudad, e ciudad significa relação, por proximidade ou por contraste, de acordo com o tema que se trata. Então tu tens que ter experiência da pequena escala e da escala, de outra escala, do edifício público, do privado. Isso é preocupação tua, pero não tenho fixação em querer ser este ou aquele. Normalmente é porque me invitam ou porque me interessa ir a um concurso. Pero com os concursos aí o desastre é aún mais grande. Eu ganhei este concurso, que era de um edifício de recepção em La Alhambra, em Granada. Ganhei o concurso. Isso é projeto executivo. Depois cambiou a gente, não se hizo nada. Hasta hoje. E era, evidentemente, um trabalho em que me empenhei muitíssimo.